Olá! E agora nós vamos para o estudo do capítulo 4 de Êxodo. Esse estudo é na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? E no capítulo 4, versos 2 e 3, fala aqui sobre a vara de Moisés, né? Que Deus mandou ele. Perguntou o que você tem na mão, né? Ele disse uma vara, né? E Deus falou para ele lançá-la na terra e ela se tornou em cobra. O ministério e a mensagem de Moisés foram confirmados por sinais miraculosos. É a vontade de Deus que tais sinais continuem manifestos no meio do seu povo na nova aliança. Na verdade, teve um momento no ministério de Jesus que João Batista mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo, aquele que eles estavam esperando, né? João Batista perdeu a visão, né? Ele esqueceu a voz que ele ouviu quando Deus disse: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer", né? No seu batismo. E pediu para perguntar para Jesus, né? Se ele era realmente aquele que estavam esperando. E Jesus falou para os discípulos, né? Vejam os sinais, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Geralmente o Senhor, e a gente vê isso em Atos também, né, dos apóstolos, o Senhor confirmando a palavra através de sinais também, né? Então sempre foi do Senhor essa confirmação aí por parte em relação ao ministério. Quando ele levanta alguém para o ministério, é comum ele confirmar através de sinais. Às vezes não acontece um sinal físico assim, mas acontece realmente uma mudança na vida das pessoas que são impactadas pelo serviço que o Senhor está dando para alguém efetuar, né? Às vezes a cegueira é espiritual, às vezes a surdez é espiritual, e o Senhor ele usa, né, os seus servos para abrir os ouvidos, né, para levar a palavra, e essa palavra vai fazendo essa obra nos corações. E no verso 10 fala assim, ó: "Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua." Moisés, na sua relutância em atender ao chamado de Deus, alegou as limitações da sua fala. Deus prometeu que lhe daria ajuda e poder. Quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele proverá os meios e a capacidade para cumprirmos aquela tarefa. Toda a capacidade humana de Moisés, ele perdeu durante esse tempo no deserto. E realmente o Senhor ele não quer usar a nossa capacidade humana, ele quer nos dar uma capacitação vinda do Espírito Santo, até porque a glória é dele e nós precisamos depender dele, até porque o que vai sair da minha boca que seja inspirado pelo Espírito Santo, né? E é uma coisa interessante também, né, que às vezes o medo surge, né? Moisés aqui estava com medo. Isso mostra que Moisés ainda não tinha um relacionamento muito próximo do Senhor, né? Ali estava no início de um relacionamento verdadeiramente com o Senhor. Então a gente vê ainda o medo acontecendo, mas a gente já vê lá para frente Moisés um homem sem medo, um homem que falava com Deus face a face, que Deus chamou ele de amigo, né? Então aqui a gente vê no início desse relacionamento o medo acontecendo aqui, né? O medo de dar errado, o medo de não conseguir falar, o medo de não ser capaz, né? Mas o Senhor, ele capacita os chamados dele. Então não tenhamos medo, só aumentemos a nossa intimidade com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, que é tudo automático. As demais coisas vão sendo acrescentadas, né? E no verso 11 ele fala aqui: "E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor?" Deus tem poder de tornar alguém surdo ou cego, e também de curar o surdo ou cego. Isso não significa que todo mudo, surdo ou cego ficou assim devido à vontade, decisão ou ato direto de Deus. Tais estados, bem como todas as doenças e enfermidades, são originalmente resultados da atividade de Satanás e da entrada do pecado no mundo através de Adão. Não surgem pelo fato de o indivíduo cometer um determinado pecado. Então, assim, Deus não tem prazer na doença. Inclusive, na mesma raiz da palavra salvação é a mesma de cura, né? O Senhor, ele tem prazer em curar. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, ele fez todos os seres humanos, né? Mas acontece muitas vezes de
alguém, né, nascer com alguma deficiência ou passar a ter alguma deficiência, mas o Senhor, ele vem para curar, né? Ele vem para restaurar, ele vem para dar saúde, dar vista aos cegos, né? Da boca ao mudo, vamos dizer, da voz ao mudo. Mas o Senhor sabe o porquê de tudo, né? E por que algumas pessoas são curadas, outras não, né? Tem muito a ver com a fé, tem muito a ver com que o trabalhar do Senhor no coração de cada um. Às vezes a pessoa precisa passar por um processo. A gente não sabe, não entende ainda totalmente, né? Mas em tudo nós devemos dar graças e tudo é para honra e glória do nome do Senhor. E aí ele está dizendo, né? Se você é pesado de boca, se você tem dificuldade para falar, que diferença que isso faz? Eu estou no controle, eu estou no domínio de tudo. Eu posso dar voz ao mudo, eu posso dar vista ao cego, né? Eu posso te ensinar a falar. E com o tempo a Moisés foi falando, né? Foi perdendo todas essas barreiras, essas limitações que ele mesmo colocou nele, né? A mente dele era limitada em muitos aspectos ainda. E no 21 fala aqui que Moisés, o faraó teria o coração endurecido, né? É interessante porque Deus endureceu o coração de faraó, até porque ele tinha um propósito nisso aí, né? Nessa teimosia de faraó, para que o poder dele se manifestasse. Nós vamos ver mais para frente uma explicação sobre isso. E no 22 fala assim, então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Primogênito aqui indica um tipo especial de amor de Deus e de comunhão com ele. Deus reivindicou Israel como seu filho, seu primogênito. Posteriormente, num sentido mais restrito de filiação, Deus reivindicou a dinastia davídica como seu filho. Isso está em 2 Samuel 7,14 e em Salmos 2,7. E mais adiante, também em sentido ainda mais restrito, ele proclamou Jesus como seu filho, seu primogênito. Isso está no Evangelho de Lucas 1,35, né? Quando ele fala ali que Jesus é o seu filho amado. Ou seja, dá a entender que Jesus é o seu único filho, né? E a palavra diz que ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Então, mas aqui ele fala que Israel também era seu filho. E depois ele fala que Davi também era seu filho. Mas no mais estrito, no mais restrito, na base de tudo, Jesus veio dessa descendência, dessa linhagem, né? E Jesus é o filho que já existia, né? Que é Deus, que sempre existiu junto, e é o filho realmente, né? Que se tornou, o verbo que se tornou carne, então Jesus se tornou o filho mesmo em carne, né? Encarnado. E no 4:24 fala assim, aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Moisés negligenciara a prática do sinal do concerto, no caso do seu próprio filho, diante de Deus. Isso foi um sinal claro de desobediência por parte de Moisés e da sua esposa. Certamente, Deus feriu Moisés com uma doença potencialmente fatal, até que este mandasse circuncidar seu filho. Este incidente demonstra que a eleição de um indivíduo por Deus continua somente enquanto ele permanece em obediência. Deus deu uma ordem, né, a Moisés, que Moisés fosse lá para falar com o faraó, encontrasse com Arão, para libertar o povo e tal. Só que Moisés precisava estar dentro do concerto da aliança com Deus, precisava ter uma entrega total a Deus para que Deus pudesse usá-lo, né? E faltava ele circuncidar o seu filho, ele não circuncidou o seu filho como ele deveria ter feito, como todo hebreu fazia, fazia parte da aliança de Deus com Abraão, desde Abraão, né? Deus instituiu esse sinal dessa aliança por parte do homem, que era circuncidar os seus filhos, se circuncidar e circuncidar os seus filhos, né? No caso, Abraão teve que se circuncidar e circuncidar seus filhos, e depois todo hebreu que nasceu era circuncidado. Então, Moisés foi circuncidado quando nasceu, ali no 8º dia, mas ele não circuncidou os filhos dele. E os filhos dele eram hebreus, eram filhos de hebreus, ele deveria ter circuncidado. Então, para completar a parte de Moisés nessa história toda aí, ele precisava circuncidar o seu filho. E Deus cobrou isso dele, né? Provavelmente ele foi resistente, relutante, porque pode acontecer da esposa não querer, né?
Mas ele teve que obedecer a Deus, e ele inclusive teve um problema com a sua esposa por isso ali, que ela ficou brava com ele, mas ele teve que obedecer a Deus porque faz parte, né? É como eu querer reinar com Cristo sem entregar meu coração a ele e sem deixar ele reinar em mim, né? Não tem como. Ele precisa reinar para que eu possa reinar com ele. Amém. Então é isso, o fim do estudo do capítulo 4 de Êxodo.